Na política, nem tudo é preto. Nem tudo é branco. Para se entender o que acontece nessa capital federal, tem que se entender vários tons. Diversos tons de cinza. E para tomar um café conosco, basta ir ao site e adquirir a nossa canequinha. Acesse lá. Polícia Federal mira em caçula de Bolsonaro, mas o tiro resvala em Brasília. Começa agora, Brasília já. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Alexandre, amigas, amigos. Rodolfo, me responde uma coisa. A gente vai ter tranquilidade nesse ano, Rodolfo Flávio? Não está parecendo, Alexandre. Não está parecendo. As coisas vislumbram ficar cada vez mais complicadas, porque afinal de contas a gente está começando o ano nesse clima e é um ano eleitoral. Então, quer dizer, a possibilidade é que essa situação se acirre quando a disputa começar. Então vamos explicar para quem está do outro lado, porque a semana está só começando, mas o ano já começou em Brasília. Essa operação da Polícia Federal, que aparentemente está fora da capital federal, é concentrada no Rio de Janeiro, ainda que haja mandatos para se cumprir em Brasília, ela mira diretamente o vereador Carlos Bolsonaro. Nós sabemos aqui em Brasília, Carlos Bolsonaro é um homem do coração do pai. Jair Bolsonaro tem por Carlos Bolsonaro mais do que um amor de pai. Ele tem uma gratidão política. Então, quando se mira Carlos Bolsonaro, isso acaba estourando aqui em Brasília. Numa semana que não está começando bem. Nós já falamos isso da semana passada, você que nos acompanha e nos prestigia com a sua audiência, sabe que o clima não está bom na cidade. O Congresso Nacional está antecipando o seu retorno com reunião de líderes, presidentes de casa, clima com relação a corte de emendas, a questões acirradas até para comissões parlamentares de inquérito, cada uma do seu lado, direita com a sua, esquerda com a sua. Portanto, o ano não está começando bem do ponto de vista da calma política, né, Rodolfo? É bem isso aí, né? Então, hoje teve essa operação, ela mira diretamente o Carlos Bolsonaro. As informações é de que o Carlos Bolsonaro seria um beneficiário das coisas que a Agência Brasileira de Inteligência teria obtido de informações aí de maneira irregular. Esse é o foco da operação. Como bem disse o Alexandre, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem essa dívida com o Carlos Bolsonaro, porque o Carlos Bolsonaro é que teria convencido o Bolsonaro que ele teria a chance de ganhar a eleição, teria organizado essa eleição toda, a história da guerra nas redes sociais, que é um trabalho que ele faz bem. Então é complicado porque, enfim, é filho do ex-presidente, alvo de uma operação da PF. O clima já estava complicado porque 2 deputados bolsonaristas já tinham sido alvo de operações da PF há poucos dias. O Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, na semana passada. É justamente nesse momento, com esse clima complicado, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, convoca para esta segunda-feira uma reunião de líderes, já onde havia um clima muito complicado, porque os deputados todos muito irritados com o fato do presidente Lula ter feito um corte de 5,6 bilhões no orçamento na parte das emendas parlamentares. Então, quer dizer, você tem toda essa soma de coisas acontecendo, tornando o clima bastante complicado, Alexandre. Ainda vou colocar mais ingredientes nessa fervura que não está brincadeira. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, chega na semana passada e fala que com relação ao corte, que causou tanto problema e acirramento dos ânimos entre governo e Congresso Nacional, pode ser revisto. Se pode ser revisto, por que cortou? É uma pergunta. Outra coisa, Jair Bolsonaro, neste final de semana numa live, ele chega a dizer que está sendo massacrado, e aí relativamente ao caso Marielle. Mas ele diz, também entre aspas, que a Polícia Federal não se cansa de criar narrativas, justamente à véspera de uma operação como essa. Ou seja, Congresso se reúne, direita e esquerda no Congresso Nacional, está numa briga feia. Como você bem disse, é bom que você fale, 2 comissões parlamentares de inquérito na beira de serem instauradas. Como é que vai ser o ano para o governo? Como é que é a governabilidade para o presidente da República num clima como esse? E aí eu faço outra pergunta, Rodolfo Flávio. A quem interessa tudo isso? Pois é, então, essa que é a grande confusão. Como o Alexandre
estava explicando, existe nesse momento a possibilidade de que sejam instaladas novas 2 comissões parlamentares de inquérito. E aí você tem essa coisa, lembrando então o que o Bolsonaro falou na live de ontem, junto com os filhos dele, de que a Polícia Federal fica o tempo inteiro criando narrativas. O que acontece? Essas 2 CPIs podem justamente instalar dentro do Congresso uma guerra de narrativas, porque uma das CPIs que está se procurando instalar, nesse momento estão sendo coletadas assinaturas em 2 campos. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, está coletando assinaturas na Câmara, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, no Senado, para que seja instalada na Câmara ou no Senado uma CPI para investigar a ABIN do governo Bolsonaro, ou seja, essa narrativa de que a ABIN teria monitorado, investigado, arapongado aí políticos, ministros do Supremo, etc. Por outro lado, desde o ano passado, já se conseguiu as assinaturas mínimas, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, para instalar uma CPI para investigar o Supremo, para investigar o Judiciário, justamente para investigar essa coisa que o Bolsonaro fala de que essas investigações elas teriam uma instrumentalização política para atingir oposicionistas, adversários do atual governo Lula. Se essas 2 CPIs forem instaladas, você vai ter ali no Congresso essas 2 narrativas disputando, tomando foco das coisas que o governo precisa fazer esse ano. Enfim, é todo esse clima que está colocado nesse início de ano em Brasília. E nesse encerramento do nosso conteúdo, para também pontuar o que já temos falado, vira-se o primeiro semestre nessa confusão do Congresso Nacional, nessa briga, chega o segundo semestre, eleições municipais, cada um querendo cuidar do seu quintal, como a gente diz, e aí o ano virando o ano, sem entregas prometidas pelo presidente Lula, é metade do seu governo, complica muito 25. Por outro lado, um tiro em Bolsonaro ou na família de Bolsonaro pode transformar o ex-presidente numa vítima do processo. Então é um jogo arriscado, nós conhecemos Brasília de muitos anos, mas o jogo não está para amadores, cada vez mais está complicado e o clima está pesado. O clima é tenso, né? Quer dizer, é aquela polarização que não cessa, que não passa, que não entrega um ambiente de tranquilidade para que as coisas avancem. Então, é complicado, vamos ver o que acontece. E a semana tá só começando, Rodolfo Lago. Daqui a gente encerra este conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva nos nossos canais. Obrigado e até amanhã.